Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um Talk 77, o nosso programa aqui no YouTube do Clube para poder conversar com vocês sobre bons livros. Esse programa onde eu trago, não resumos, né? Mas trago aprendizados daqueles livros que eu leio, seja no clube, seja na minha vida pessoal e que eu acredito que podem agregar valor na vida de vocês. Hoje vamos conversar sobre este livro aqui, ó. O livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê, cujo subtítulo é Como Grandes Líderes Inspiram Pessoas e Equipes a Agir. É um livro que a gente leu ano passado no clube, a gente leu ele em setembro, no mês do meu aniversário. Foi o livro que eu escolhi para ler justamente no mês do meu aniversário. Eu vou explicar aqui, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas vamos conversar sobre esse livro aqui hoje. Se você não leu, já fica a sugestão aí de antemão. Se você já leu, vem com a gente, porque eu tenho certeza que você vai colher outros insights deste livro. Antes de começar, aquele aviso prévio, se você puder, deixa o seu gostei aqui no vídeo, é de graça e você ajuda muito a gente para o YouTube conseguir entender de que esse vídeo é relevante e ele passar a entregar para mais pessoas e mais pessoas terem acesso aos insights que a gente vai colher aqui nesse vídeo. E se você puder, se inscreva também no canal, porque sempre que a gente postar alguma coisa aqui, tem vídeo todo dia, você vai ser notificado, você vai ser informado e você vai poder acompanhar os nossos conteúdos. Fechou? Então vamos começar aqui sem mais delongas. Eu quero falar um pouco sobre este livro, né? O nosso livro de hoje. O livro Comece pelo Porquê. O autor é o Simon Sinek. Aqui a gente tem um selo de mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Eu quero falar um pouco sobre a ideia macro desse livro aqui, depois obviamente a gente vai aprofundando, mas eu acredito que se a gente fosse resumir em uma frase, a ideia do autor aqui nesse livro é para você conseguir ver além daquilo que você exerce como atividade profissional. A ideia desse livro, a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo aqui, mais importante do que você saber o que você faz é por que você faz. Então, acompanhe a gente aí, é um livro bem bacana, falando sobre a minha experiência, né, sobre essa leitura. A primeira vez que eu me deparei com a mensagem desse livro foi em 2018. Eu estava passando por um processo de autodescobrimento muito grande, um processo de desenvolvimento realmente. Ainda não tinha de fato me convertido, mas eu estava buscando mudanças na minha vida, tentando, me conhecer mais, descobrir quais eram meus dons e habilidades, qual era o meu lugar de convergência, enfim, eu estava buscando realmente, estava refletindo muito, buscando bastante, e quando eu me deparei com essa mensagem desse livro, Comece pelo Porquê, realmente me ajudou ali nesse começo da minha caminhada aí, desse meu processo, para descobrir ali onde estava a minha convergência, tentar entender um pouco das minhas motivações ali, do porquê que eu fazia realmente o que eu estava fazendo. E realmente esse livro ele vai te ajudar a você ir além da superfície e se questionar sobre os motivos pelo qual você faz o que você faz. Não só se o motivo é bom ou ruim, mas realmente qual que é como é que eu posso falar isso daqui? Qual que é não só a motivação, né, como eu falei, se é bom ou se é ruim, mas por que você está fazendo aquilo, qual que é o impacto maior que você vai estar gerando. Então, é um livro muito bacana e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre alguns dos aprendizados que eu tiro desse livro e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Fechou? Então, meu povo, começando falando sobre esse livro, a gente tem que falar sobre o Círculo Dourado. Né, contextualizando um pouquinho, vamos voltar só um pouco aqui. O Simon Sinek ele ficou muito famoso por uma palestra no TED Talks. Então, se você quiser aí, depois desse vídeo, entra aqui, TED Talks Simon Sinek, e vocês vão ver esse vídeo, essa palestra, né, o vídeo dessa palestra, ele ficou muito conhecido e ele apresenta o conceito do Círculo Dourado, né, do Golden Circle. E aí, basicamente, esse Círculo Dourado, ele tem como se fossem 3 camadas, onde a camada mais superficial, né, a que fica mais por fora, seria o que. Na camada do meio, a gente teria o como,
E na camada ali mais de dentro, a camada mais profunda seria o porquê, e toda a ideia do livro se desenrola a partir desse conceito do Golden Circle, que é o conceito que ele dá nessa palestra que eu falei aqui do TED Talks. Explicando um pouco melhor para você que não leu o livro, quando a gente olha para esse Golden Circle, a gente vai ver nessa camada mais superficial o que basicamente é o que você faz. É o prisma pelo qual a maioria de nós escolhe a sua carreira profissional. Então pense você, eu não sei quantos anos você tem, se você for mais jovem do que isso, talvez você esteja passando por isso agora, mas se você for da minha idade ou um pouco mais velho, você passou por isso. Quando você teve que escolher qual seria a faculdade que você ia fazer, qual seria a carreira profissional que você ia seguir. E qual que foi o prisma pelo qual você olhou aquilo? Você se perguntou, o que eu vou ser a partir de agora? Qual profissão eu vou estar desempenhando? A pergunta que te fizeram quando você era mais jovem é o que você quer ser quando crescer. Então esse normalmente é o prisma que a gente olha quando vai escolher a nossa carreira profissional. O que eu quero desempenhar profissionalmente? O que eu vou fazer como profissional? Então o que é basicamente o que você faz, só que é uma camada muito superficial, e aí ele convida a gente a mergulhar mais profundo, né, nesse conceito aí do círculo dourado. A camada do meio é o como. Basicamente, então, a gente tem aqui do lado de fora o que é o que você faz, e nessa camada do meio a gente vai ver o como. E o como está relacionado a como você faz o que você faz. Basicamente qual que é o seu diferencial competitivo. Então pensem no seguinte, vamos pensar aqui no exemplo de um médico. O que o médico faz? Ele é um médico. E como que ele faz isso? Qual que é o diferencial competitivo dele? Então, um dos diferenciais competitivos, a forma como ele faz isso, é gerando uma experiência melhor no atendimento. É gerando uma experiência melhor no pós-atendimento. É gerando uma experiência de atenção maior ao cliente, né, ali ao paciente. Então, o como você faz pode ser definido dessas maneiras que você usa, essas estratégias que você tem para gerar uma experiência melhor para o seu cliente. São os seus diferenciais competitivos. E isso é mais profundo do que somente o que você faz. E ele convida a gente a entrar em águas mais profundas e realmente se questionar o porquê. Então, de novo, temos o que, temos o como, e agora temos na parte mais profunda desse Golden Circle o porquê. E o porquê está relacionado a por que você faz o que você faz. É basicamente o sentido por trás daquela ação. Se a gente fosse resumir em uma pergunta, seria: por que você se levanta todos os dias da cama para fazer o que você escolheu para fazer? Então ele te dá uma reflexão muito mais profunda daquela sua atividade profissional. E é justamente daí que ele parte a sua linha de raciocínio, é justamente daqui que fica a nossa reflexão, e é muito bacana. Não dá para falar sobre tudo que esse livro apresenta, mas a gente vai entrar aqui em assuntos muito maneiros que eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante aqui nesse vídeo. Então, tendo dado esse conceito aqui básico, né, introdutório do Golden Circle, a gente vai entrar aqui em algum dos assuntos. E aí eu quero falar primeiro com vocês desse primeiro, né, segundo assunto que eu separei aqui, que é pensar somente no o que vai acabar te limitando. Então eu quero abrir aspas aqui para o autor, para a gente ter o contexto e eu poder trazer um insight aqui para vocês, um aprendizado que serviu para mim e serviu também para os membros do nosso clube. Então, abrindo aspas, o autor escreve o seguinte: quando uma organização se define de acordo com o que faz, isso é tudo que ela sempre será capaz de fazer. Ele traz um exemplo muito maneiro que ilustra, né, isso que ele quer apresentar aqui. E o exemplo é o exemplo das empresas ferroviárias. Abre aspas, ele escreve o seguinte: no fim da década de 1800, as companhias ferroviárias eram as maiores empresas do país. Elas estavam obcecadas com o que faziam, elas estavam no negócio ferroviário. Porém, no século XX, uma nova tecnologia foi introduzida, o avião. E todas aquelas grandes companhias acabaram saindo do negócio. Mas, e se eles tivessem definido o seu porquê como sendo um transporte de massa? Talvez seu comportamento teria sido diferente.
talvez vissem as oportunidades de outra forma e hoje seriam os donos de todas as linhas aéreas. Eu acho esse exemplo muito bom porque ele ilustra de fato o tanto que você pensar somente no que vai acabar te limitando. Pensar somente no que ele vai te limitar porque todo o seu campo de atuação se resume a uma única atividade. Você olha para a sua vida profissional, você olha para aquilo que você faz, né, profissionalmente, somente com a percepção de uma única atividade e todo o seu campo de atuação ele fica extremamente limitado. Mas quando você entra no como e quando você entra principalmente no porquê, o seu campo de visão ele aumenta. Então, basicamente esse é o nosso primeiro tópico que a gente vai estar conversando aqui e eu quero trazer um outro aprendizado aqui dentro disso, que não só o fato da limitação que acontece, mas a gente entender também que o que, né, ele deveria ser somente um meio para você cumprir o seu porquê. Então pense, quando a gente olha para esse prisma do porquê, a gente está olhando de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda. Por que eu faço o que eu faço? O porquê eu acordo todos os dias e venho fazer isso que eu determinei como a minha atividade profissional. Existe uma motivação maior por trás. E aí você entende que o que você faz é somente um meio de você conseguir alcançar esse porquê que você designou para a sua vida. E para ficar mais claro, eu quero trazer um exemplo de uma empresa que você conhece e que talvez você use e que talvez você esteja agora vendo esse vídeo através de um produto dessa empresa que é a Apple. A Apple, fundada por Steve Jobs, ela ilustra muito bem como o que é basicamente um meio para você alcançar o seu porquê, para você conseguir realmente construir cada vez mais esse porquê que você definiu, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Então, quando a gente volta alguns anos e a gente olha para o slogan da Apple do Steve Jobs, eu quero só abrir aspas aqui, de que na minha percepção, olhando aí, enfim, pro mercado, eu entendo que existe uma Apple existem duas Apples, né? Existe uma Apple com o Steve Jobs vivo e existe uma Apple depois do falecimento do Steve Jobs. A gente vê, e aí é só você constatar o que está saindo no mercado, não teve praticamente nenhuma inovação da Apple pós Steve Jobs. A essência, né, daquele homem, ele era um visionário, ele era um inovador, ele era um cara que a vida dele era criar. E o slogan que ele cria para a Apple é justamente esse: pense diferente. Então existe, e eu quero tratar da Apple da era Steve Jobs, que existe uma Apple que é totalmente inovadora, porque o porquê da Apple estava definido nesse slogan, é pense diferente. A criação de todos os produtos da Apple na época do Steve Jobs passavam por pensar diferente, independente de qual produto fosse. Então a gente vai olhar aqui numa ordem cronológica os produtos que a Apple lançou de mais sucesso e a gente vai ver isso na prática. Quando a gente vê o primeiro produto da Apple, né, que era o computador pessoal, a gente vê o Steve Jobs tendo uma visão de vender computador pessoal quando ninguém tinha computador, quando somente as empresas tinham computadores. Então é pensar diferente, é olhar para o mercado, é olhar para os produtos que você tem disponível para vender e você fala, cara, eu vou pensar diferente. Agora eu vou trazer esses computadores e entregar para a pessoa física, para colocar um computador em cada lar dos Estados Unidos, que era uma das metas que o Steve Jobs e a Apple tinham ali. Depois, e eu não lembro agora exatamente a ordem, mas eu vou passar por todos os produtos aqui de mais sucesso. A gente vai ter o caso do iPod. Então a Apple e o Steve Jobs, eles criam o iPod na era do CD. Basicamente, a gente tem o slogan do pensar diferente, a criação do iPod demonstra, ilustra, personifica esse slogan, pensando diferente em como as pessoas podem ouvir música. O status quo era, eu tenho um CD, eu tive, não sei qual é a sua idade, né? Mas eu tive lá o CD que você comprava, você tinha o Discman que você colocava o CD. E quando a gente vê a Apple pensando diferente, eu vou pensar diferente a forma como as pessoas ouvem música. E aí nasce o iPod. Depois a gente vê o iPhone. E o iPhone nada mais é do que um produto que nasce quando eles pensam diferente a forma como as pessoas se comunicam.
O iPhone revolucionou a forma como eu e você nos comunicamos. Talvez você nunca tenha me visto, mas através de um iPhone ou através dos smartphones que nascem ali pós essa visão do Steve Jobs, a gente tem os smartphones e a gente se comunica diferente. Então, lançar o iPhone não é lançar simplesmente um produto como fim. O iPhone ele é um meio para que esse slogan, esse pensamento, esse porquê de pensar diferente seja concretizado. É pensar diferente a forma como as pessoas se comunicam. A gente tem também o caso do Apple Watch, que eu até tenho, mas eu não estou com ele aqui. Mas o Apple Watch também nada mais é do que pensar diferente em como um relógio pode agregar valor na vida das pessoas. Cara, o relógio sempre foi, historicamente, desde que ele surgiu, um instrumento que você vai ter no seu braço para olhar as horas. Mas o que a Apple, tendo esse porquê de pensar diferente, de inovar, o que eles fizeram? Cara, o relógio pode ser mais do que simplesmente mostrar as horas. Ele pode, por que não, mostrar a sua frequência cardíaca. Ele pode, por que não, mostrar quantas calorias você gasta no seu treino. Entre outros mecanismos ali e ferramentas que eles têm. Hoje eu nem sei o que tem lá mais, né? Até porque eu comprei só o primeiro, acho que foi o primeiro ou o segundo. Não sei o que tem hoje de inovação, mas o Apple Watch é um meio para que essa visão seja concretizada. É um meio de pensar diferente a forma como as pessoas vão ter o relógio agregando valor na vida delas. E por último eu coloquei aqui o streaming, que nada mais é do que pensar diferente como as pessoas vão consumir os filmes. A Apple não é a primeira empresa a lançar streaming, né? A Netflix ela vem bem antes, ela é a pioneira nesse mercado aí, no formato como a gente conhece hoje, mas faz muito sentido a Apple lançar um streaming, porque dentro do porquê maior que a Apple tem, que é pensar diferente, que é inovar, que é quebrar o status quo, faz sentido você ter um streaming da Apple, porque basicamente é você pensar diferente em como as pessoas vão consumir filme. Então eu acho que a Apple, ela ilustra, ela personifica exatamente o que o autor quer trazer aqui. Onde, no meu ver, o que ele é basicamente um meio para você conseguir alcançar o porquê. Steve Jobs definiu o porquê da Apple, eles vão quebrar o status quo, eles vão pensar diferente. E cada um dos produtos que ele lança é um meio para alcançar esse propósito maior, esse porquê, essa definição que ele colocou para a empresa dele. E eu acredito que a reflexão, o aprendizado que a gente tem que tirar para a gente é justamente isso, de que o que fazemos deveria ser somente um meio para a gente cumprir o nosso porquê. Falando de forma muito breve, o meu caso, por exemplo, na minha mudança profissional, eu sempre li bastante e tudo mais, e eu fundei um clube do livro. E se eu ficasse olhando ali realmente só o que eu fazia, que era um clube do livro, eu ia me fechar. Eu ia ficar só de reunião em reunião de clube do livro, só em leitura dos livros do clube. Mas quando eu entendo que o meu porquê ele vai muito além do meu o quê, onde o meu porquê cara, eu não sei se eu tenho isso muito bem definido em uma frase, mas o meu porquê é levar a minha mensagem para ajudar as pessoas a terem a transformação que eu tive, eu entendo que um clube do livro faz sentido. Porque no Clube do Livro, de certa forma, através da nossa leitura, eu estou levando a minha mensagem para ajudar as pessoas a terem a transformação que eu tive. Ter um canal do YouTube faz muito sentido, porque aqui no canal do YouTube, também através de livros ou enfim de outros conteúdos que a gente tem aqui, eu estou levando a minha mensagem para ajudar as pessoas a terem a mesma transformação que eu tive. Escrever um livro futuramente também faz sentido. Então você vê que existem diversos meios para que esse porquê possa ser concretizado. Então fica esse primeiro aprendizado para você de que mais importante do que o que você faz é por que você faz, e entender que o que é somente um meio de você conseguir concretizar esse porquê. Fechou, meu povo? Então esse aqui é o nosso primeiro tópico, né? Tomar uma água aqui, que é importante. Para a gente entrar aqui no nosso segundo tópico que eu separei aqui hoje. E essa passagem no livro, cara, de vez em quando, alguns livros quando eu tô lendo, tem algumas passagens que eu leio assim, eu paro. Cara, preciso, não sei, às vezes botar no meu resumo, eu preciso lembrar disso porque realmente me impacta. E o assunto que eu vou falar agora e o próximo me deram essa
fizeram com que eu tivesse essa pausa. Me deram essa chamada de atenção, eu falei, caramba, então separei aqui 2 tópicos muito bacanas para a gente poder conversar sobre esse livro aqui do Comece pelo Porquê, onde esse tópico aqui eu intitulei ele com o nome de O que você está construindo? Eu quero abrir aspas aqui porque que o autor escreve para a gente poder ter um contexto e entrar aqui nos nossos aprendizados. O autor traz a história de 2 pedreiros. E aí é legal porque isso vai ilustrar também muito como que o porquê ele pode beneficiar você na sua vida. Primeiro ele conta essa história de 2 pedreiros, onde um homem chega para o primeiro pedreiro e pergunta o seguinte: você gosta do seu emprego? E a resposta do primeiro pedreiro foi, abre aspas, não muito. Meu trabalho é construir essa parede. O serviço é monótono. Trabalho o dia inteiro sob um sol escaldante. As pedras são pesadas e carregá-las dia após dia pode acabar com as minhas costas. É meio deprimente, enfim, essa é a resposta do primeiro pedreiro. Depois ele pergunta para um segundo pedreiro e faz a mesma pergunta para ele. Você gosta do seu emprego? E a resposta do segundo pedreiro foi a seguinte, abre aspas, eu adoro meu emprego. Estou construindo uma catedral. Claro, estou trabalhando nessa parede desde que me lembro e sim, o serviço às vezes é monótono. Trabalho o dia inteiro sob um sol escaldante e carregar essas pedras pode acabar com as minhas costas. Mas estou construindo uma catedral. Isso daqui é muito maneiro, essa história é muito maneira porque ela mostra pra gente de que o porquê ele te dá um sentido mais amplo do que você está fazendo. Você deixa de olhar só para aquela atividade em si e você lembra do porquê você está fazendo aquilo. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar um spoiler aqui. Fazer o que você ama não é fazer somente o que você ama. Mesmo que você encontre a sua convergência, mesmo que você consiga viver daquilo que você ama, terão diversas atividades chatas, diversas atividades monótonas, diversas atividades desagradáveis que você não queria fazer. Pergunte a um atleta, pergunte a um jogador de futebol, pergunte a mim. Cara, existem diversas atividades que você faz que você não gosta. Só que quando você tem um porquê muito claro, até essas atividades chatas, monótonas que você não queria fazer, elas têm um sentido maior. E hoje eu passei por uma situação agora há pouco, agora são 11 horas da manhã, isso que eu vou falar para vocês aconteceu agora umas 9h30 da manhã. Eu estava no escritório, terminando de preparar aqui esse esboço dessa gravação e tenho 3 reuniões hoje, depois, então não poderia atrasar, né? E acabou que o rapaz do seguro foi lá no nosso apartamento para resolver uma questão no chuveiro. E eu, cara, quando ele interfonou, eu falei, putz, cara, não queria receber essa pessoa aqui agora, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que terminar esse esboço, eu tenho que gravar, eu tenho reunião, eu tenho que sair. Então, eu fiquei meio bolado assim quando ele chegou. Mas ele chegou e tal, eu recebi ele, a gente começou a trocar uma ideia. E, cara, enquanto ele estava arrumando o chuveiro, que era o chuveiro da área de serviço, me veio um insight, me veio uma revelação e eu pensei nisso que eu estava escrevendo aqui também, que eu fiquei pensando, cara, eu tenho que parar de olhar pelo prisma do o que eu estou fazendo, que é trazendo o cara para arrumar esse chuveiro, mas eu lembrei o porquê eu estava fazendo aquilo, porque a Mana, que é a moça que trabalha lá na nossa casa, que é quase a segunda mãe da minha esposa, cuidou dela desde pequena, estava sem conseguir tomar banho antes de voltar para casa. Porque aquele chuveiro estava estragado. Então, o que veio na minha cabeça foi muito claro isso, de que eu tenho que tirar o prisma do que eu estou fazendo, que é trazendo o cara para arrumar o chuveiro, mas lembrar o porquê eu estou fazendo isso. Para que a Mana, uma pessoa que é tão querida da minha esposa e também de mim, da nossa casa, ela possa, depois de um dia, cara, de trabalho, de passar na nossa casa lá o dia inteiro, ela conseguir tomar um bom banho, um banho quente e voltar para sua casa se sentindo melhor. E quando virou essa chave na minha cabeça, eu falei, cara, é isso. E eu comecei a conversar com o cara, trocar ideia. Enfim, eu comecei a levar aquilo de maneira mais leve. Então, assim, olhar o porquê vai fazer com que você tenha essa visão mais ampla, esse sentido mais amplo. E você vai conseguir levar de maneira mais agradável aquelas atividades que são um pouco desagradáveis. E também tem o segundo ponto de benefício que você vai colher também pensando no porquê, que é
Pensar no porquê também vai ajudar você a superar mais facilmente os desafios do dia a dia. Quando as coisas começam a dar errado, o porquê te lembra o motivo maior de você estar fazendo aquilo. A vida é difícil. Você vai passar por dificuldades. E cara, quando você não tem um porquê maior de estar fazendo aquilo, a chance de você desistir ela é muito maior. Mas quando você tem um porquê maior, é mais fácil de você conseguir superar os desafios. Pergunte a todo homem e a toda mãe que é pai ou mãe. Pergunte para essas pessoas como que elas conseguem superar mais facilmente os desafios, porque elas têm um porquê maior, que é a sua família e aquela criancinha que depende deles para poder sobreviver. Então, quando você tem um porquê muito forte, fica mais fácil você superar os seus desafios, você vencer os seus obstáculos, porque você tem um sentido maior para aquilo. Existe algo que está além de você. Então, ter esse porquê vai te beneficiar também nisso. E falando por mim, cara, diversas vezes coisas ruins acontecem, é desafio, é problema que aparece, e às vezes dá vontade de você falar, cara, quer saber... Você de fato, como é que eu posso falar isso aqui? Você não pensa em desistir intencionalmente, mas passa pela sua cabeça que seria mais fácil se você jogasse a toalha e falasse, cara, que se dane. Só que ter um porquê maior, ter um motivo maior de você estar fazendo aquilo, um motivo que não passa somente por você, é mais fácil para você conseguir superar os desafios e vai fazer com que você continue fazendo aquilo que você foi designado, comissionado para fazer. E esse é o nosso tópico de número 3, e a gente vai entrar aqui no nosso último assunto. Normalmente eu trago 5 tópicos, só que fiz essa experiência hoje de trazer 4, até para o vídeo ficar um pouco mais enxuto e ver a resposta de vocês aqui também. Tomar uma água para a gente falar aqui o nosso último tópico. E meu povo, esse nosso último tópico aqui, eu vou te falar que se eu tivesse que escolher uma parte do livro, seria essa. Para mim a melhor parte do livro é essa, para mim o melhor tópico do livro é esse, para mim o melhor trecho do livro é esse. Talvez se esse livro tivesse só essa parte, já valeria a pena eu ter comprado ele. Mexeu muito comigo, principalmente no ano passado, pelas coisas que eu estava passando, e eu acredito que vai fazer muito sentido para você também. E aí o nome do tópico que eu dei aqui é Os que sabem o porquê precisam saber dos que sabem o como. E aí eu vou abrir aspas aqui para o autor, para que você possa entender o contexto e a gente conversar um pouco sobre os aprendizados que a gente pode tirar aqui. Então, abre aspas. Como no caso de quase todos os grandes líderes, havia em torno dele pessoas que sabiam melhor como fazer aquilo. Alguém que pega a causa intangível e constrói a estrutura e infraestrutura que é capaz de lhe dar vida. É o caso de Walt Disney e seu irmão Roy. Como todos os do tipo porquê, Walt Disney estava sempre ocupado, pensando em como seria o futuro e com frequência se esquecia do que vivia no presente. Walt Disney sonhava, desenhava e imaginava. Roy ficava nos bastidores construindo um império. Escreveu Bob Thomas, biógrafo de Disney. O líder imagina o destino e as pessoas do como descobrem a rota para chegar lá. Fecha aspas. Isso daqui foi o que mais me marcou no livro. Isso daqui mexeu profundamente comigo e me fez repensar muita coisa na minha vida profissional. Eu vou trazer alguns dos tópicos aqui que eu separei, que realmente mexeram comigo, mas eu acho que já de antemão falar que a gente precisa entender que não vamos conseguir fazer tudo. A gente tem que entender que nós não vamos ser capazes de fazer tudo e precisamos de pessoas que vão complementar a gente. O Walt Disney, sem o seu irmão, talvez não conseguiria construir a visão que ele teve. O Steve Jobs, sem o Steve Wozniak, que era o seu sócio, o programador e o cara que desenvolvia os produtos, talvez não, com certeza, foi peça fundamental para que a Apple pudesse se tornar quem ela se tornou. O Walt Disney, sem o irmão, talvez não conseguiria construir a visão que ele tinha. O Steve Jobs, sem o Steve Wozniak, talvez não conseguiria construir a visão que ele tinha. Então, nós não vamos ser capazes de fazer tudo, nem saber de tudo.
E muitas vezes aquilo que a gente precisa está em outra pessoa. Talvez o que eu preciso você carrega e talvez o que você precisa eu carrego. E é justamente dessa conexão, dessa união que algo grande surge. Eu li um livro, esse livro aqui, ó, Da Ideia ao Bilhão. Esse livro ele relata várias das histórias dos unicórnios brasileiros, né? Unicórnio, para quem não conhece, são as empresas que passam a valer mais de $1 bilhão. E esse livro ele relata de forma breve várias histórias dos unicórnios brasileiros. E o que eu achei legal nesse livro, que o autor ele traz, é que não teve nenhum unicórnio brasileiro que foi fundado somente por uma pessoa. Todos os unicórnios brasileiros foram empresas fundadas por pessoas que fizeram sociedades. Pessoas que tinham habilidades, mas sabiam que sozinhas não iriam conseguir construir aquela visão e trouxeram pessoas que tinham habilidades complementares. Então a gente realmente entender isso, de que nós vamos precisar de pessoas complementares a nós. E quando eu entendi isso, eu abri a minha cabeça, eu expandi a minha mente para começar a trazer pessoas. Não é porque você sabe fazer alguma coisa que você tem que focar naquilo ali a sua energia. Não é inteligente colocar a sua energia naquilo que você não é bom. É muito mais inteligente você focar a sua energia naquilo que você é bom e você trazer pessoas que têm habilidades complementares e que vão fazer aquilo que você não é melhor em fazer, por mais que você saiba fazer. O John Maxwell, que é hoje, cara, uma das maiores referências de liderança no mundo, ele escreve no livro dele A Arte de Formar Novos Líderes o seguinte: a pergunta que um líder precisa fazer para si mesmo é se a tarefa pode ser realizada por outra pessoa. Em caso positivo, a tarefa provavelmente deve ser delegada. Quando uma tarefa fica simples e fácil, os líderes que a executam devem delegá-la e passar para uma tarefa mais complexa. O líder deve concentrar-se na realização de tarefas que ninguém é capaz de fazer. Um líder, você, tem que focar a sua energia em fazer aquilo que é bom e aquilo que mais ninguém é capaz de fazer. E trazer pessoas com habilidades complementares para fazer aquilo que as demandas exigem. A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. É burrice você querer fazer tudo sozinho, porque você vai deixar de colocar a sua energia naquilo que você é bom e vai ficar despendendo a sua energia naquilo que outra pessoa poderia fazer. Colocar o Walt Disney de frente para uma planilha dia e noite talvez faria com que a visão da Disney nunca fosse concretizada. O Walt Disney não era o cara da operação. O Walt Disney não era o cara da planilha. E talvez pegar esse cara, essa mente genial, essa mente visionária e colocar ele atrás do computador para ele ficar fazendo planilha o dia inteiro, ia destruir a visão da Disney, ia levar a Disney para o cemitério e talvez a gente nunca iria se deparar com essa visão construída. Então esse último aprendizado que eu trago aqui para vocês, povo, para a gente ir caminhando para o final do vídeo, é justamente isso, de que os que sabem o porquê precisam dos que sabem o como. E quando você descobre o seu porquê e descobre aquilo que você é bom, você precisa ter pessoas que vão ter habilidades complementares para ajudar a construir essa visão que você carrega. Então, basicamente, o que a gente tem hoje sobre esse livro são esses aprendizados. O livro começa pelo porquê do Simon Sinek, como grandes líderes inspiram as pessoas e equipes a agir. Tem muito mais nesse livro aqui. Se você não leu ainda, eu sugiro que você leia, porque, cara, o que eu falei aqui foi talvez 40% do que o livro realmente tem de aprendizados valiosos. Tem muita coisa maneira, principalmente se você é empreendedor ou você é um aspirante a empreendedor, leia esse livro, porque vai te ajudar bastante. O pessoal do clube gostou muito no passado, eu gostei muito desse livro também quando eu li, e eu tenho certeza que você vai curtir. Fechou, meu povo? Então é isso, mais um vídeo aqui do canal para conta, mais um Talk 77, feliz que vocês ficaram até o final. Se você puder, como eu falei, se inscreva aqui no canal, deixa eu curtir e manda no grupo da família, manda pra galera, para que mais pessoas possam ter acesso a esses aprendizados, a esses insights e serem motivadas, incentivadas, impulsionadas a lerem esse livro. Comece pelo porquê. Fechou, meu povo? Então é isso, uma alegria ter vocês aqui em mais um vídeo. Fiquem com Deus,
Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!